Senhoras e senhores, hoje a conversa vai ser incrível. Estamos aqui com a doutora Elane Pigosso, que é uma médica sensacional, incrível. Eu já conversei muito com ela no privado e agora a gente está vindo aqui finalmente fazer um podcast. A gente vai conversar sobre saúde mitocondrial, medicina metabólica, dieta carnívora, tudo que vocês aqui do canal gostam muito. Mas antes, doutora, por favor, para quem não te conhece, bem-vinda e se introduz aí para o público, por favor. Obrigada, Antônio. É um prazer estar aqui falando com você. Meu nome é Elaine, né? Pigosso, eu sou médica há aproximadamente 20 anos. Atendo atualmente na cidade de Sorriso, no estado do Mato Grosso. Moro aqui há muito tempo. Faço essa fisiologia metabólica, a área da medicina, há aproximadamente 10 anos. Foi quando eu comecei. E é isso de mim. Sensacional. Doutora, o que é que te interessou na medicina metabólica? Porque o que eu vejo muito são médicos, né, simplesmente seguindo o caminho que as faculdades ensinam e as pessoas que tendem a fazer medicina metabólica, os médicos que tendem a fazer medicina metabólica, pensam um pouquinho mais fora da caixa, com a saúde integral como um todo. O que é que te interessou na medicina metabólica? Exatamente, você pontuou uma coisa muito importante, que é a faculdade não ensina isso pra gente. Eu tive uma formação tradicional, convencional, como todo médico. Na minha época ainda isso era muito mais presente. Hoje a gente já tem aí muitos médicos da metabólica fazendo diferente. E eu vim conhecer essa parte da medicina num congresso, por incrível que pareça, de medicina estética, que na época eu fazia pós-graduação em medicina estética, e teve uma palestra. Falei, nossa, quem é esse doido aí falando de alimento? Que é o meu professor, meu mentor, né, o Dr. Alexandre Duarte. Até hoje eu estudo com ele, eu sempre estudei com ele. E ele falou sobre alimentação. Aquilo me interessou muito. Eu já tinha feito pós-graduação em nutrologia e buscava muito. Eu era muito inconformada, sabe, Antônio? O porquê das coisas. Porque eu via um paciente com colesterol alto e ele era obeso. Aí, de repente, vinha um magrinho com colesterol alto também. Eu falava, gente, mas isso não faz sentido, né? Então, eu procurava as explicações e eu não encontrava. E aí, aquele cara falando de alimentação ali me intrigou. Eu comprei um curso dele, eu lembro na época, ainda era em Florianópolis, Santa Catarina, e fui fazer. Era o primeiro módulo de emagrecimento. E naquele módulo, ele falou sobre cortisol. E eu me identifiquei nesse dia, porque eu lembro, claro como o dia, como se fosse hoje, isso fazem 10 anos, que a última frase da lâmina dos sintomas da disfunção do cortisol era ideação suicida. E por coincidência eu tinha pensado seriamente nisso fazia uns 3 meses. E aí me identifiquei, claro, né? E foi quando eu consultei com ele. Aí, saindo da aula, fui lá, conversei com ele. Eu lembro que no dia ele não quis me consultar, ele queria os exames, então eu fiz rapidamente e dentro de um mês eu consultei com ele. Eu tomava na época 5 tipos de remédio controlado. Eu tive uma depressão de uma vida inteira, eu nem me lembro quando aquilo começou. Eu acho que quando eu era criança. E aí eu consultei com ele, suplementei, já entrei na carnívora, porque a suplementação da área que eu atuo é sempre aliada à dieta, sempre. Né? A dieta carnívora é a nossa dieta, é a dieta original do ser humano. Não tem o que a gente discutir, nem o que se provar, é simplesmente fisiológico. Então, ele prega isso até hoje, cada vez mais. Na minha época até era mais frouxo, podia comer fruta. Quanto tempo atrás, mais ou menos, foi isso? Fazem 10 anos. 10 anos ele já pregava isso? Já, ele já fazia isso há 10 anos. Ele faz isso há 20 anos, eu acredito, mais ou menos. E ele foi estreitando muito, né? Inicialmente ele ensinava pra gente uma dieta paleolítica, que era raízes e podia algumas frutas. E ele, cada vez que ele estudou mais, ele foi percebendo que era só carne e comer menos. Então ele foi estreitando nesse sentido, comer menos vezes ao dia e carne, estritamente carne. Eu falo sempre para meus pacientes, a gente não é estritamente carnívoro, a gente é preferencialmente carnívoro. Né?
Então, não tem um ser humano que vai comer exatamente só carne para sempre, mas preferencialmente carne, e o que não é carne, então, que sejam alimentos que não sejam tão tóxicos para a nossa saúde. Essas escolhas, e é muito pouco dos nossos alimentos, pouca variedade, pouca quantidade e pouca frequência. Né? Muito mais frequente carne. Falei que uma pessoa que está aí 80% carne, 85%, já está carnívoro, está tudo bem. Uhum. Eu aliei a dieta, eu lembro que 2 semanas que eu iniciei suplementação e dieta, eu não tomava mais medicação. E eu tomava 5 tipos de remédio controlado. Eu fiz uma coisa que eu não faço com os meus pacientes, que é suspender imediatamente. Eu atendo até hoje pacientes. Ontem eu atendi um paciente que veio com ideação suicida e uma depressão gravíssima, jovem, muito jovem, 28 anos. E não tem como, né, Antônio, a gente não se identificar. É errado o médico se referenciar no paciente, mas não tem como. Foi minha história, mudou minha vida, fez diferença. Eu falo isso para o Alexandre até hoje, né? Ele mudou minha vida como pessoa, ele me salvou como pessoa e me salvou como médica. Porque hoje eu faço uma medicina que eu acredito. Eu acho isso bem legal. Então você usou a sua situação atual como uma ponte para você chegar onde você está agora, e você utiliza isso nos seus pacientes também? Também. Claro que além de disfunção do cortisol, né? Fadiga adrenal não seria um termo correto. Existem inúmeras disfunções no corpo humano. Então, me aprofundei, estudei, hoje eu trato todas as disfunções, inclusive o contrário do fadigado, que é o acelerado, né? O adrenérgico. Que é meu irmão. O meu irmão é assim, exatamente. Vê se não se encaixa. Vê se não se encaixa na tudo que eu vou falar agora. Ele come e não ganha peso. Ele não consegue dormir. Ele é extremamente ativo de noite, assim. Ele realmente não consegue dormir e ele precisa fazer alguma coisa diferente, né, para com que ele consiga dormir, que seja a tomar alguma medicação ou se exercitar, assim, ele fica se exercitando. É o paciente adrenérgico que você vê normalmente também? Tem muita facilidade de emagrecer, muita dificuldade de ganhar peso, né? Eu tenho um jargão que eu utilizo que é todo paciente obeso, ele é doente. O paciente saudável é magro, mas nem todo magro é saudável. Tem gente que é tão doente que nem engordar consegue. Então é o adrenérgico, né? E ele é viciado na adrenalina, por isso que eles fazem atividade, eles são da atividade de, como que a gente chama, de aventura, né? Então pula daqui, corre de motocross, pula de balão, pula de céu, de paraquedas. Então eles têm que estimular isso neles, porque eles vivem da adrenalina e ela vicia. E você tirar esse paciente dessa condição é bem complicado, porque ele acostumou desse jeito e quando você desacelera um pouquinho ele já acha que ele está lento. E muitas das vezes esse paciente produz adrenalina como forma de compensar uma falta de produção de cortisol. Muitas das vezes. Interessante. E para esses pacientes, né, que são adrenérgicos, a indicação também seria mudar a alimentação e suplementar com as vitaminas e minerais que depois do exame de sangue você vê que está faltando, e a alimentação, né, quando você tira o açúcar, o óleo vegetal, qualquer que seja, eu ainda quero conversar com você sobre isso. Isso também vai ajudar na pessoa que tem dificuldade em ganhar peso? Senhoras e senhores, uma pausa na entrevista para apresentá-los um novo parceiro do canal. Eu estou muito feliz porque vocês sabem que eu sempre procuro os produtos de melhor qualidade no mercado brasileiro e de verdade eu achei. Eu fico feliz que a Wanderleve me proporciona o melhor caldo de ossos e colágeno possível todo santo dia. Eu venho usando isso há meses. É uma adição de nutrientes importantes na dieta, como magnésio e glicina, e é uma combinação perfeita para vocês que fazem jejum. Você junta isso com a novidade da manteiga bovina de primeira pelo melhor preço do mercado, eu não tô brincando, eu fico tranquilo e confiante de que eu tô fazendo o melhor possível para minha saúde e para minha longevidade. E é justamente por isso que eu tô compartilhando os produtos da Wanderleve com vocês. Enfim, é só uma ressalva rápida que eu queria fazer, porque o produto é realmente bom e eu realmente acredito na marca. Podem confiar. Continuem desfrutando da entrevista e um ótimo vídeo para vocês. Sim, com certeza. A dieta é para saúde, não para o peso. É difícil você convencer o adrenérgico porque ele é magro, né? Por que ele vai deixar de comer doce se ele é magrinho? É complicado. Então, eu sempre pontuo que
Eu não gosto de chamar de dieta, porque eu acho que dieta é uma coisa que você faz por um período, porque você precisa ou porque você está doente, não é isso. É a alimentação correta. Então, alimentar-se corretamente é fundamental. Eu falo para o paciente que eu vou consertar a máquina, que é o corpo dele, mas eu dependo dele para colocar o combustível certo. Não adianta ele ter uma Ferrari e colocar um combustível batizado. Além de estragar, não vai funcionar. Então, eu preciso da colaboração dele. Dieta sempre é para a saúde. E é incrível, Antônio, porque quem precisa perder peso perde. E o adrenérgico inicialmente vai perder um pouco, porque a gente faz essa mudança, mas depois com a regulação do metabolismo dele, suplementando, né, ele ganha músculo. Aí o adrenérgico consegue ganhar músculo, coisa que ele não consegue sem ser regulado. Então, uma pessoa que teoricamente vai ganhar peso sem comer carboidrato, comendo carne. E é isso. Uhum. E do ponto de vista técnico, né, eu já li sobre alguns mecanismos que fazem, né, o nosso corpo se alinhar de um jeito que, como você falou, as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Né? Quando você está fazendo a alimentação certa, as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Agora, indo mais um pouquinho técnico, que eu sei que você gosta muito disso, e eu acho que quem está assistindo também vai adorar essa explicação um pouquinho mais detalhada, né? Eu já li muito sobre a saúde mitocondrial, né? A melhora da saúde mitocondrial que começa a acontecer quando você começa a fazer uma alimentação boa. Né? Como é que a saúde mitocondrial muda a nossa qualidade de vida e como é que a gente pode chegar nessa saúde mitocondrial, doutora? Inicialmente, sempre dieta. Eu falo que eu quando recebo o paciente que já conhece e faz a dieta carnívora, eu fico muito feliz, né? É muito mais fácil. Com a dieta, você regula muito o seu corpo. E com ou sem o acompanhamento médico, a orientação inicial sempre é a dieta. Então, oriento o paciente, eu falo que ele comendo da maneira correta, o corpo dele vai se reajustar sozinho, muitas funções se reajustam e tudo começa na mitocôndria. Então, acreditei, nem todo mundo que está assistindo a gente aqui é um técnico, né, da ciência ou da área da saúde e não vai saber o que é uma mitocôndria. Eu explico para o meu paciente que a mitocôndria é o motorzinho de cada célula. Então, nós temos os tecidos, cabelo, e tem pele, fígado, e osso, e músculo, e cada um desses tecidos é formado por um aglomerado de células. Então, a gente está vendo a nossa pele, mas ela está formada por uma grande quantidade de células, e cada célula tem um motorzinho gerador de energia, e esse motorzinho é uma mitocôndria. Mitocôndria, ela tem vida própria, e para a gente ter saúde, é fundamental que ela funcione. Como que a gente estraga uma mitocôndria? Principalmente comendo errado e inflamando. Aí eu acabei com a minha mitocôndria. E aí a glicose entra na célula, e os canais de glicose ficam abertos, e aí detona com a mitocôndria. A gente tem um exame, eu tenho um exame, né? Eu já comentei com você sobre o mineralograma palmar, que a gente consegue aferir o nível dos minerais intracelular, e tem um mineral ali que quando ele está sobrando, esse mineral sobrando, ele é marcador de insuficiência mitocondrial. Ou seja, ele marca que a mitocôndria não funciona, que é o fósforo. O fósforo está envolvido, é o grande responsável envolvido na produção de ATP, energia. E a mitocôndria produz energia. Se essa mitocôndria não consegue usar nem fósforo, ela parou. Né? Curiosamente, eu tenho um colega médico que conheço ele há muitos anos, desde quando a gente não era médico. E ele atua mais ou menos na minha área, ele comprou um oligoscan agora, e agora, estava em casa agora, ele me mandou um oligoscan, ele falou, Elaine, me ajuda aqui a interpretar meu mineralograma, porque o oligoscan é a marca do exame, porque eu estou muito fadigado, eu fiz aqui, eu fiquei preocupado, porque eu estou com magnésio baixo. Aí eu olhei o mineralograma, dei uma interpretada rápida, ele falou, olha, o magnésio realmente está baixo, né? E daí a relação cálcio-magnésio ficou muito feia ali, porque ele dá a relação. A relação está ruim, porque teu cálcio está normal, o magnésio está baixo. Mas o que mais me preocupa aqui é o seu fósforo alto. Né? E ele falou, eu estou muito fadigado. E veja bem, coincidiu exatamente com esse fósforo alto. Então, o fósforo ele está envolvido na produção de energia, que é realizada na mitocôndria. E se está alto, a pessoa não utiliza. E ali eu consigo diagnosticar, além da clínica, que é sempre soberana, que a pessoa realmente tem uma disfunção mitocondrial.
E aí não adianta, Antônio, eu dar hormônio, eu posso dar os melhores suplementos que essa pessoa não vai melhorar. Talvez esse ser humano melhore só com dieta do que com suplementação de hormônio, por exemplo. Uma suplementação errada para quem não tem mitocôndria vai prejudicar. Vamos pôr carga numa máquina aí quebrada, né? Vai demorar mais? Com certeza. Vai demorar mais só com dieta do que com uma suplementação correta e dieta. Mas é melhor só com dieta do que com suplementação errada. Doutora, você acabou de explodir minha mente porque eu nunca tinha feito essa conexão. ATP o TP é trifosfato. Pronto. Lá na propaganda. Eu nunca tinha feito essa conexão, então faz total sentido lógico, né? E que legal que você comentou isso aqui para quem está assistindo. Já é uma dica de exame para fazer o Oligoscan para ver realmente como estão os minerais. Caramba, faz total sentido lógico. E que bom que você falou também sobre isso de tomar hormônio sem alinhar a dieta, sem alinhar a saúde mitocondrial, que é o que muita gente está fazendo hoje em dia. Exatamente, muita gente. De forma errada, muita gente. E aí a pessoa tá ruim, ela fica pior. Ela tá tomando uma coisa boa, eu amo hormônios, amo. Sou fascinada, eu não vejo a hora de repor hormônio no meu paciente, né? Eu falo, melhora logo, faz logo sua dieta, a gente precisa, olha como você precisa desse hormônio. Mas eu não vou dar até que ele não esteja preparado. E dar hormônio para uma pessoa que não está preparada, principalmente os anabólicos, né? Para quem não conhece o termo anabólico, o hormônio construtor, aquele hormônio trabalhador que a gente tem dentro da gente, ele custa caro, ele custa energia. Então, quando eu tenho hormônios anabólicos dentro de mim, ou eu coloco e o meu corpo está deficiente de energia e está quebrado, a pessoa arrasta. É um exemplo muito claro, hormônio de crescimento. É o nosso hormônio mais anabólico, né? A gente tem aí os anabólicos do homem, testosterona, da mulher estradiol, DHA, que é para homem e mulher, hormônio da tireoide é um hormônio anabólico, hormônio de crescimento, né? Vamos dizer, eu falo que o hormônio de crescimento é o engenheiro mais instruído do nosso corpo, mas ele cobra caro. Ele vai precisar de energia para funcionar. E essa pessoa está acordando arrastando. Não tem energia, não tem cortisol, não tem mitocôndria, não faz dieta. Aí vai lá e toma hormônio de crescimento. Aí ela nem levanta da cama. Aí ela fadiga de vez. Por quê? Esse hormônio, ele usou a energia que nem tinha para metabolizar. Então, o hormônio que é maravilhoso, amo o hormônio de crescimento. Ele é fantástico. Né? Inclusive, ele foi batizado errado. Eu falo que quem batizou os hormônios parecia nossos avós lá antigamente, né? Que a mulher mandava o marido registrar o filho com um nome e saía outro, né? Meu avô era para ser Hilário e ficou Idalare, porque eles não sabiam falar. E mais ou menos quem batizou o hormônio, acho que foram esses caras aí, né? Porque hormônio do crescimento, esse nome, se a gente fosse batizar mesmo o hormônio do crescimento, segundo a função que ele exerce, ele seria o hormônio do consertamento. Ele não faz a gente crescer, ele conserta. Inclusive, o mecanismo com que ele faz a gente crescer, com que ele constrói osso nas pontas ali onde está aberto, é consertando uma cartilagem. Ele vê que ali tem cartilagem, ele conserta um pouquinho e aí para tentar arrumar. Ele pensa que aquilo ali está estragado, quebrado. E aí o corpo, de forma muito inteligente, vai lá e coloca um pouquinho mais de cartilagem na ponta. Aí lá vai o hormônio de crescimento e conserta mais um pouquinho. Então, ele faz isso a vida inteira. A gente tem ele mais alto na época que a gente cresce e depois a gente tem um valor mediano entre 300 e 600 para uma pessoa até o resto da vida. Porque se a gente não se conserta todos os dias, a gente degrada rapidamente. Tanto que quando morremos, em 3 dias já estamos, né, com desfeitos. Então, a gente não entra em decomposição em vida porque o nosso corpo está constantemente se refazendo. Um osso, uma célula óssea tem uma média de vida de 2 anos. Uma plaqueta dura 1 dia. É isso. Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente, fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. Uau!
Então, é como você falou, se a gente não alinhar a nossa saúde metabólica primeiro, não faz nem sentido a gente estar utilizando hormônios. Porque senão, é como você falou, a gente vai estar botando uma gasolina premium no Fusquinha, não é isso? O que a gente não quer. O que a gente não quer. E uma pergunta que eu tenho para você, doutora, e depois eu quero chegar nas alimentações que detonam nossa mitocôndria, eu quero perguntar para você, o que é da dieta carnívora? O que é que o doutor Alexandre falou para você lá 10 anos atrás, né, que mudou sua percepção sobre a importância da dieta carnívora na saúde mitocondrial e na saúde metabólica como um todo? A aula de mitocôndria, ele tem há pouco tempo, na verdade. A gente aprendia mitocôndria em todas as aulas, né? Estavam inseridas ali no meio das aulas. E agora ele tem uma aula de mitocôndria mesmo. Ele fala muito da mitocôndria e do ciclo de Krebs e da beta-oxidação, né? Ciclo de Krebs é transformar açúcar em energia, beta-oxidação é transformar gordura em energia, que é a nossa via correta, desinflamada de produzir energia, né? Através da gordura, pela beta-oxidação, e isso ocorre dentro da mitocôndria. Então hoje ele tem uma aula específica, mas curiosamente a primeira aula que eu vi dele naquele congresso de estética, que eu entrei numa aula assim, tipo de gaiato, né? Eu falei, o que o cara tá falando de comida aqui no congresso de estética? Ele falava sobre alimento, eu lembro claramente, isso fazem 10 anos, né, Antônio? Do leite, ele falou do leite. Então, muito inflamatório, leite tem veneno, né? Caseína é veneno, a gente tem o leite pra gente, pro ser humano. Então, falou muito sobre leite, falava sobre alimento. Hoje, ele prega que a mitocôndria no meio inflamatório, ela para de funcionar no meio inflamado. A glicose é extremamente tóxica para a célula, para a mitocôndria. Extremamente tóxica. A frutose, inclusive, tem gente que fala, a fruta é saudável. A gente tem muito isso, né? Frutose, olha, se pensa que é até mais tóxica que o açúcar branco de mesa. A gente consegue ter esteatose hepática, as pessoas morrem de medo. Gordura no fígado, não vou mais comer gordura, de jeito nenhum. Não é gordura que vira gordura no fígado. Gordura não vira gordura dentro da gente, gordura vira energia. O que se deposita em forma de gordura é a glicose. E frutose se deposita muito bem no fígado em forma de gordura. E aí temos a doença que chama de esteatose hepática, ou gordura no fígado, grau 1, 2, 3. Então eu consigo ficar diabética só com fruta, tranquilamente. Então essa é a beleza da dieta carnívora e de uma dieta baixa em carboidrato, né? Mais especificamente a carnívora, que está tirando todos os antinutrientes de plantas, está tirando a frutose das frutas e está deixando sua glicose constantemente baixa relativamente comparado com o que poderia estar antes se você estivesse comendo mais carboidrato, né? E não está tendo picos constantes durante o dia todo. Me corrija se eu entendi errado, doutora. Exatamente, isso mesmo. Mais do que a glicose é a insulina. O que causa os estragos no nosso corpo é um hormônio chamado insulina. Ele é o responsável por guardar a glicose para dentro da célula. Se ela ficar circulando no sangue, é o que a gente mede ali, né? 90, minha diabetes está 90, está 100, está 200. Então, isso fora da célula, que a gente consegue aferir quando tira sangue, ela é ruim para o corpo. Então, o corpo, como uma forma de se proteger, ele produz insulina, que vai lá, pega a glicose que está circulando e enfia para dentro da célula, para tentar proteger a saúde. Porém, enfiando para dentro da célula, ela prejudica a mitocôndria e tudo que acontece dentro da célula, ou seja, é uma tentativa de defesa que a longo tempo acaba sendo muito ruim, e aí são todas as complicações que a gente consegue enxergar na diabetes, né? Que são aí tudo que a gente conhece. Infarto, eu falo que o sintoma do diabetes é a morte. Qual é o sintoma do diabetes? A morte. Diabetes, quem infarta passou pela diabetes antes. Quem tem um derrame passou pela diabetes antes, um acidente cardiovascular. Um câncer passou pela diabetes antes. O câncer não é nada mais do que células intoxicadas por açúcar que se tornam, vamos colocar assim, mal formadas. Então tem ali uma célula mal formada que não é de tecido nenhum do meu corpo e que se replica. Então essas células não morrem, se replicam
e aí começam a formar um tumor e se ele for maligno, temos aí um câncer. Então não é nada mais do que uma diferenciação celular do que o nosso próprio corpo faz. A gente não pega câncer de ninguém, não se contamina com câncer. A gente fabrica um câncer dentro da gente. É nossa culpa, por incrível que pareça. Uou! E eu conversei com o Dr. Thomas Seyfried, eu não sei se você já ouviu falar dele, ele é o Lead Researcher de saúde, de terapia metabólica do câncer. E ele já confirmou nos estudos dele, nos trabalhos dele, que a célula cancerígena não vive sem duas coisas, glicose e glutamina. Não vive sem essas duas coisas. Então é super interessante. E muita gente pensa, tem glutamina na carne, né? Então tenho que parar de comer carne. Até uma seguidora falou isso pra mim, né? E o que ele falou pra mim, pra quem tá assistindo, é que a carne não tem glutamina bastante pra fazer uma diferença. E também os pacientes dele, ele falou que eles tomam um remédio para baixar a glutamina naturalmente, e isso já resolve também. Você vê isso também baseado nos seus estudos, doutora? Essa questão da glutamina, ela ainda é discutida, sabe, Antônio? O Alexandre, ele diz que ele não usa nos pacientes, ele trata muito paciente com câncer, por causa disso, que eles falam que a glutamina chega a alimentar o câncer, mas isso não é tão verdade assim. A glutamina é benéfica, um antioxidante maravilhoso para o nosso organismo e não é bem assim como se fala, né? Não é bem claro isso da glutamina alimentar o câncer. A gente acha que não. Agora, o açúcar, com certeza. Não tem, E em relação, desculpa te interromper, doutor, em relação à frutose, uma das coisas que é muito interessante que eu estava lendo também é que a frutose pode ser de 5 a 7 vezes mais glicável, será que é a palavra em português, mais glicável do que a própria glicose. Só que não existe nenhum teste hoje em dia para medir essa glicação da frutose, a fructation que chama em inglês. Não existe. Não existe. Não existe. Mas ela realmente, por isso que a gente fala que ela é mais tóxica. É ruim, né? É um açúcar e é ruim. E se formos preferencialmente carnívoros, é melhor. Nascemos para isso. Vamos discutir com quem, né? Eu falo pro meu paciente, a gente vai cobrar de quem? Vamos nascer de novo então, né? O paciente fala, negrão, eu falo, você acordar um dia, se tiver um bico, um papo e uma moela, pode comer. aí tá tudo bem. Mas é que a gente não escolheu também, né? Nascer humano, o leão não escolheu nascer leão. Então, é isso. Então, a saúde metabólica pode ser ajudada com a dieta carnívora, pelo que a gente conversou aqui. E eu queria entrar no assunto que a gente já conversou em pessoa, que você já comentou comigo, e é sobre, né, o seu autismo, doutora. A gente já tinha conversado antes, e eu percebi que, né, quando a gente conversou pela primeira vez, você não estava numa dieta 100% carnívora, e depois que a gente conversou, depois de 3 semanas, se eu não me engano, você já estava agindo extremamente diferente numa dieta 100% carnívora. Você estava mais outgoing, você estava mais, né, eu não sei descrever muito, mais aberta para conversa e coisas do tipo. Então, a minha pergunta é, você viu uma melhora em você na dieta carnívora para o autismo especificamente? Porque é uma coisa que muitas mães que estão assistindo a gente, que têm filhos autistas, não sabem o que fazer, pagam muito caro para processos e para médicos e nada disso resolve. E a alimentação do filho autista, né, é muito ruim, cheia de açúcar. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, doutora. Para o autista é fundamental a carnívora, né? Fundamental. Ela é obrigatória, faz parte do tratamento. Não tem nem como a gente negociar isso. Eu falo que quando eu tô certinha na dieta, eu faço isso há 10 anos e dei uma recaída aí nos últimos 6 meses. E aí foi quando eu te procurei, porque eu estava com dificuldade de voltar, né, para a dieta, e consegui. Então eu falo que quando eu tô comendo direitinho, eu pareço normal, né? A gente fala que o nosso maior sonho é parecer normal. E eu trato crianças autistas, eu tenho pacientes crianças, e faz muita diferença a dieta, total. E é engraçado que eles são seletivos na alimentação, mas eles são seletivos para glicose, eles querem comer glicose. Eles selecionam a glicose para comer.
Então, o autista ele tem esse desvio para querer comer açúcar, mas se a gente consegue voltar ele na dieta, ele tem resultados fantásticos. A glicose ela é muito neurotóxica, é muito tóxica para o sistema nervoso central. Então, o autista, eu tive um paciente, a criança tinha 2 anos de idade e eu trabalhei em sistema público minha vida inteira. Hoje eu estou me desligando quase que totalmente. E hoje eu trabalho num plantão à noite, 2 dias na semana, e esses dias foi uma mãe lá. E assomou na porta assim e falou: oi, doutora Elaine, que bom que eu te achei. Eu estava te procurando faz dias já, faz meses. Aí eu falei, quando você está ali no sistema público, você pensa, nossa, o que eu fiz, né? Eu devo ter feito alguma coisa errada, já deu ruim. Aí ela falou, você lembra dessa criança? Ela estava com um menininho de uns 7, 8 anos de idade, assim. E eu olhei e falei, não lembro. Ela falou, esse é meu filho e você me orientou a fazer dieta carnívora nele há, 5 anos atrás, ele tinha 2 anos a criança. E você me deu até um laudo para não darem leite na escola para ele. E meu filho se desenvolveu completamente normal. Ela falou, ninguém disse que meu filho tem autismo, todo mundo me chama de louca e eu só vim aqui para te mostrar ele, para te agradecer, porque isso mudou a vida do meu filho, mudou a minha vida. E assim, aquilo me marcou muito, sabe, Antônio? Porque eu falei para ela um dia, eu lembro daquela criança no colo dela, uma criancinha pequena, e conversei com ela sobre isso, ela levou tão a sério que deu certo. E aí eu nunca mais vi. E ela foi lá me mostrar a criança toda feliz. E eu, nossa, fiquei assim... A gente fica feliz, né, Antônio? Porque imagina, uma pessoa de baixa renda, que as pessoas que eu atendo ali no público são baixa renda, que tem uma oportunidade que não teria nem com tratamentos maravilhosos no exterior. A gente sabe que tem autistas aí com dinheiro, pais com muito dinheiro que levam a tratar fora do país... E mesmo assim, a melhora é muito pequena, né? Não tem tanto significado. E aí uma pessoa que não teria acesso teve um resultado incrível, assim. Então eu achei fantástico. E ela falou, e eles nem deixam ele participar dos grupos de autista porque falam que ele é normal. Eu tenho a maior dificuldade. E meu filho tem laudo. Ela falou, aí ela estava brava, né? Porque eles não deixavam ele ficar junto com os autistas. Eu falei, deixa junto com os outros, ele tá tudo bem, né? Melhor, né? Cara, doutora, eu tô todo arrepiado e quando eu ouço essas histórias eu fico super feliz, porque como você falou, muda a vida da pessoa, né? Não tem como não se emocionar, não tem como. E é um conhecimento que a gente conversando aqui e o público ouvindo, cada vez mais vai ser disseminado para as pessoas e não vai virar mais um pensamento diferente, né? Vai virar um normal quando as pessoas começam a ouvir mais isso e ouvir mais essas histórias. Né? Não é uma pessoa digitando na internet aqui, gente. É uma médica que tem pacientes que não só ajudou ela, como está ajudando os pacientes dela. Então, tá acontecendo e é incrível. Repete aí pra gente o que você falou, doutora, só para ouvir mais uma vez. Você falou que a dieta carnívora é essencial para os autistas. Qual foi a palavra que você usou certinho? Ela é fundamental, né? Ela é fundamental. Ela é tratamento, ela faz parte do tratamento. A mitocôndria do autista é diferente. Ela é diferente. Inclusive, um autista tem que suplementar cortisol a vida inteira. Ele tem uma falha, não sabe bem ao certo, mas ele tem uma falha de utilização, de produção, não sei. Então, a mitocôndria dele é diferente. E aí o açúcar para esse corpo faz muito mais mal do que uma pessoa, vamos dizer, que não tem esse espectro. Então, é importante. Faz parte, é o tratamento dele. Incrível, doutora, incrível. Então a gente aprendeu agora que a dieta carnívora pode ser uma dieta muito boa para saúde mitocondrial. Agora eu queria ir para o oposto. O que é ruim? O que você fala não coma de nenhum jeito se você quer ter a saúde mitocondrial? Fala pra gente aí do pior para o melhor. Qual é o pior de todos? Tipo, não coma de nenhum jeito, evite se você puder. Todo mundo está esperando aí que a gente fale que é o açúcar, né, Antônio? Pior alimento do mundo. Aí vamos malhar o Judas, né? Malhar o açúcar. Não, por incrível que pareça, o pior alimento do mundo é a gordura hidrogenada, transsaturada. O óleo vegetal. Esse. O nosso cérebro ele tem receptor para gordura. A gordura se encaixa ali naquele receptor como se fosse um hormônio. E esse receptor recebe gordura saturada, que é o ideal, para ele funcionar bem, para produzir uma energia de alto valor, e também se encaixa ali a gordura hidrogenada.
Então, a gordura hidrogenada, ela é muito inflamatória, muito. Não é calórica, né? As pessoas ficam contando caloria. Tem mais caloria? Não, gente. É inflamatória. O alimento no nosso corpo, ele não é só nutrição, ele é uma informação genética. O alimento leva informação para dentro. Então, quando eu como uma fruta, a informação que eu estou levando para dentro do meu corpo é que eu estou machucada e não estou conseguindo caçar. O corpo entende que eu não consigo caçar. E aí ele desacelera o metabolismo, ele começa a economizar energia, porque o primata, quando ele quebrava um joelho e ficava embaixo de uma árvore, ele catava o que tinha ali ao alcance para comer, para não morrer, até sarar. Então, nesse momento, ele não caçava. Então, quando a gente come outras coisas, raízes, enfim, qualquer outra coisa, imagina um pão, sei lá, pudim, que nem comida é, né? Então, quando come, o corpo deve pensar, nossa, esse está muito machucado e caiu no submundo, né? Porque não tem nem raiz ali para ele catar para comer, tá catando isso aí, né? E então é uma informação que eu levo para dentro do meu corpo. Então, pior gordura hidrogenada. Aí vem o segundo, açúcar, né? O açúcar que a gente conhece, tão famoso. Terceiro, eu falo sempre que é o trigo. Quarto é o leite. E aí o leite tem suas nuances, né? Porque a manteiga ghee vem do leite e manteiga ghee é gordura saturada e é 100% bom. Mas o leite em si é ruim. E aí vem o oposto da manteiga ghee, que é o leite desnatado. Então, quando eu retiro totalmente a gordura do leite, eles tornam um alimento horrível. Eu falo ali que até o queijo, né? Vamos pensar que do leite, quem não tem intolerância, ou alergia à proteína do leite, ou intolerância à lactose, aí não consegue comer nenhum derivado, né? Ingerir. Mas, até quando eu for consumir um derivado de leite, que seja uma parte gorda dele. Então, eventualmente, um queijo, uma manteiga inteira ou manteiga é bem ok, porque é a gordura do leite. E a manteiga ghee, melhor ainda, porque ali eu retirei tudo, né? A clarificada. Não preciso necessariamente comprar manteiga ghee no mercado, eu posso clarificar em casa. Tem um monte de vídeos no YouTube ensinando, né? Eu acho até mais gostosa. Então, uma nata, um queijo. Então, eu quero comer queijo, doutor. Eventualmente pode comer, se estiver transitando a dieta, e depois, mesmo assim, e que seja, então, um queijo gordo. Procure o queijo mais gordo, mais amarelo, porque aí eu estou ingerindo a gordura saturada do leite, o que é bom. Então, seriam aí, eu chamo os vilões brancos, né? E o sal não tá aí, tá, gente? Vocês perceberam que o sal não tá nos vilões brancos. Não tá, sal é saudável. Eu tenho um vídeo, né, no meu Instagram. Sal é saudável. Sal regula a aldosterona e é saudável, que regula a nossa pressão arterial. Né? Sódio é regulador de aldosterona, que regula a pressão arterial, e pressão arterial regulada é fundamental para o ser humano. Aliás, não sei se tu sabe disso, Antônio, tem uma curiosidade. A pressão ideal é 13/8. Só existe uma pressão correta para o ser humano, 13/8. Menor que isso, o sangue não chega no cérebro. Estamos em pé, o cérebro está lá em cima. Não chega. E maior que isso, pesa a bomba. Fica pesado para o coração. Então, 13/8. Uau! E qual é a razão das diretrizes de hipertensão aí estarem falando que a pressão ideal agora é menor do que 12/8? Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Eu acredito muito na teoria da conspiração. Segura, doutora. Não precisamos entrar nesse assunto. O assunto que a gente pode entrar é o assunto que a gente pode entrar é no assunto das calorias que você comentou. Muita gente, eu acho que assim, 90% das pessoas que estão aqui no meu canal já entenderam isso, né? Mas eu costumo dizer, e eu tenho um background que eu já estudei termodinâmica. Então, eu consigo entender perfeitamente que o nosso corpo não consegue absorver calorias. Caloria é uma unidade de calor. Gente, é uma unidade de calor. Então, você acredita que essa coisa de contar caloria é fidedigno? Jamais. Não é, né? Então, não é o quanto eu como, é o que eu como. Falo sempre pro meu paciente. Não é a quantidade, é o que. Então, caloria que vem da gordura saturada não vai te engordar, não vai se armazenar no teu corpo. Essa gordura
que vai dar muita caloria. Uma pessoa que come carne bem gorda consegue ingerir mais de 2.000 calorias por dia. As refeições são extremamente calóricas. E a gente consegue emagrecer uma pessoa, sei lá, emagreci um paciente aqui 40 quilos em 3 meses, comendo carne muito gorda. E qual é a explicação para isso? Né? Ele não contou caloria, ele comeu carne muito gorda. Ele levou a sério a dieta. Olha que legal. Levou a sério, né? E teve um resultado incrível. Então, não é a quantidade que eu como, é o que eu como. E eu não vou contar caloria, eu vou cuidar da qualidade do meu alimento. Do que eu vou comer, preferencialmente carne e gordura saturada. Por quê? Porque eu sou um humano. Ponto. Uau! Eu costumo falar para as pessoas, né? Vê se você concorda comigo, doutora. No primeiro momento, é sobre totalmente o que você está comendo, que é 90% do trabalho. E aí, quando vem para o segundo momento, se você quiser fazer algum ajuste, aí sim é sobre a quantidade de comida que você come, não a quantidade de calorias que você está ingerindo, correto? Sim, quando a gente acompanha pessoas, são os fitness, né? Ou fisiculturistas, enfim, se faz uma contagem de caloria. Mas esse é um ajuste fino. A pessoa já está bem, ela está suplementada, ela está comendo corretamente e ela quer aprimorar a sua performance ou a musculatura, o corpo, enfim, ajustes finos esteticamente falando, aí sim, existe uma contagem do quanto e se faz sim uma conta calórica. Mas o mais importante para todo mundo aí que quer começar ou que quer fazer isso, esquece a caloria, esquece pesar a comida. Coma carne, gente. Coma carne e acabou. E depois você vai fazer os outros ajustes. Eu costumo orientar assim, é difícil começar, né? Você tem uma abstinência louca. Aí eu falo pro paciente, olha, hoje você está na Cracolândia. Então, tá lá fumando seu crack e pronto. Vou te fazer uma proposta, você vai sair de lá. Eu não vou falar para você que você nunca mais vai tocar numa droga. Mas o crack a gente vai deixar de lado. Então você eventualmente vai fumar uma maconha, né? Enfim, ou uma droga mais leve. Eu não entendo muito de droga, sabe? Então, porque eu nunca usei isso. Mas enfim, eu entendo que maconha é melhor, é menos ruim que crack, né? Então eu falo. Então a gente vai exemplificar isso com a comida. A carne gorda é o seu alimento. Os outros vão ser a droga. Então, o açúcar é o crack. Aí a batata doce é uma maconha. Então a gente fala aqueles alimentos que têm menor índice glicêmico, enfim, é a maconha. Eu falei, castanha do Pará. A pessoa fala, eu posso comer castanha do Pará? Eu falo, olha, se for para você não comer um pudim, come castanha do Pará. E quanta castanha eu posso comer, né? Aquela pessoa que está entrando na dieta. A quantidade suficiente para você não voltar para a Cracolândia. Né? Se precisar fumar 20 baseado, fuma 20 baseado, mas não vai para a Cracolândia de novo, né? Então, eles começam a entender que realmente, não vai, eu preciso comprar castanha, porque tem aí o paciente, ele começa, as desculpas para a gente ingerir glicose, a gente é muito viciado, né? Você vai tirar a droga de um drogado e ele inventa um monte de desculpa, né? O que bebe álcool, ele fala, olha aqui, tá vendo? Amanhece assim, né? Olha aqui, sem beber, quer ver? Eu vou beber só um copinho e vou ficar bem, claro, está na abstinência, ele bebe meio copo de pinga e fica bom, para de tremer. Então, para ele, a bebida, ele fala, tá vendo? A bebida para mim é bom, né? É ótimo, olha, parei de tremer, estou bem agora. Então, a gente procura 1000 desculpas para comer açúcar. Né? Então, falo para o meu paciente, faz o seguinte, aumenta a ingesta de carne gorda, aumenta. Do que tu tá comendo, aumenta. Aumenta quanto, doutora? Do que tu tá comendo. E tira completamente trigo, açúcar e álcool para quem bebe. Inicialmente, eu nem falo do leite. Porque é pouca gente que consome muito leite, né? Então, tira completamente trigo, açúcar e álcool, troca gordura, os outros óleos e gorduras que você usa por banho de porco e gordura saturada e deu. Não mexe no resto, não mexe no arroz, não mexe no feijão, não mexe deixa quieto. Eu tenho resultados assim, Antônio, do paciente voltar aqui um mês depois que perdeu 3 quilos fazendo esse ajuste, 4, antes de eu iniciar a suplementação. Eu faço uma consulta e falo da comida e depois tu volta com os exames. E quando ele volta, ele já mudou. Mudou muita coisa, porque ele mudou a alimentação. E ali eu já começo a sentir o quanto aquele paciente vai demorar ou não para transitar, porque cada pessoa é um indivíduo, é diferente. Tem gente que é rápido e faz de forma radical, e tem gente que demora um pouco, que precisa transitar lentamente. E eu
falo que pessoas muito doentes é melhor fazer uma transição um pouco mais lenta. Mudar de forma radical, às vezes, é até perigoso. Uhum. Aí que está a iminência de um infarto, né? Tem doenças graves e severas. Claro, se você tem um câncer, muda rápido, vai morrer igual. Então, você não tem como, vai jogar com, se eu mudar rápido, vou morrer. Se mudar lento, vai morrer também. Muda rápido. A gente não tem tempo. Se eu tenho um câncer avançado, sei lá. Então, tem casos e casos, né? Tudo é avaliação clínica. Eu falo que o médico avalia clinicamente e direciona o tratamento para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Entendi, doutora. E você comentou sobre... Você fez uma analogia bem legal. Eu espero que as pessoas tenham entendido essa analogia. Eu entendi perfeitamente. E uma coisa que a gente até já comentou nas nossas conversas antes, né? É sobre o álcool. E você comentou sobre o álcool agora, né? Muita gente fala, tô fazendo uma dieta carnívora. Vamos supor, a pessoa já entrou na dieta. Tô fazendo a dieta carnívora. Todo final de semana eu bebo. Todo sábado eu bebo. E aí? Vai fazer diferença? O que é que você vê nos seus pacientes em relação a emagrecimento e a saúde em geral, quando as pessoas estão fazendo a dieta carnívora, mas estão bebendo todo fim de semana? Falando especificamente de emagrecimento, quem bebe uma vez por semana nessa frequência não emagrece. 1 grama. Existe uma regra, assim, meio, um pouco grosseira, mas para que as pessoas consigam entender. Uma latinha de cerveja diminui o funcionamento do fígado em torno de 40%. Por 24 horas. 2 latinhas diminui o funcionamento do fígado. O fígado metaboliza tudo no nosso corpo. Em torno de 80%. Acima de 2 não muda muita coisa. Então eu falo para o meu paciente, se você bebe uma latinha todo dia, você vive com meio fígado a vida inteira. E se você bebe 2, então nem se fala, né? Vive com 20% do fígado a vida toda. Porque ele demora 24 horas para se recuperar. Então, inicialmente, para uma pessoa que quer perder peso, eu oriento deixar de beber. Eu tenho aqui um exemplo claríssimo. Eu tenho pai e os 2 filhos. Os filhos são crianças. Os filhos já perderam mais de 10 quilos cada um. E o pai, não sei se perdeu 3 ou 4. As crianças não bebem. E estão exatamente na mesma dieta. Então, são a mesma família. E o pai também, não é aquela coisa que não é o bêbado, né, gente? Às vezes a pessoa fala, mas eu não bebo, eu só tomo um golinho, um copinho. Porque as pessoas acham que beber é o bêbado, né? Que bebe e fica bêbado, não é? Então, é ingerir a bebida. Então, ele bebe, socialmente, né? Que se fala, e ele não consegue perder peso. Então, isso atrasa, interfere no metabolismo, não tem como. Porque o corpo, ele vai emagrecer, não é que ele vai... O que ele vai fazer com a gordura? Ele vai metabolizar essa gordura que eu tenho dentro de mim. Para ele metabolizar, ele precisa estar saudável. Então, antes de emagrecer, eu fico saudável. Então, a dieta me deixa saudável e, como consequência, eu perco peso. Dessa mesma forma, eu engordo. Então, não é porque agora eu estou obeso que eu vou ficar hipertenso, que eu vou... estou obeso, tenho que me cuidar, porque daqui a um pouco eu vou ficar doente. Não, você ficou doente, por isso você engordou. Primeiro eu adoeço. Aí meu corpo ganha peso para me proteger, ele está economizando energia. Então, para eu emagrecer, é o processo inverso. Eu fico saudável e meu corpo vai perder peso. Agora ele entende que ele não precisa mais guardar gordura para utilizar lá no Apocalipse, né? Ele acha que a gente está morrendo, ele começa a guardar gordura, ele fala, vou guardar, porque esse indivíduo aqui não está achando comida de jeito nenhum e ele vai morrer, então eu vou começar a guardar, e armazena. Uau! E quando eu penso assim, e isso aí é perfeito, gente, para vocês que estão assistindo, essa noção de que a nossa saúde o nosso corpo está ficando doente e é por isso que a gente está engordando. Essa linha de pensamento lógico é muito interessante. E eu sempre me lembro, doutora, e eu adoro ler sobre várias distintas coisas, né? E quando eu fui ler sobre o processo do urso antes da hibernação, que o urso hiberna de 4 a 6 meses no ano, né? Antes de hibernar,
o urso começa a comer toda a fruta que vem pela frente, começa a comer mel, tipo o Simpu que a gente vê na TV, né? Começa a comer mel, começa a comer um bocado de frutose e assim ele consegue guardar mais gordura para com que ele hiberne. E obviamente, durante a hibernação, as batidas cardíacas dele vão diminuindo consideravelmente, o metabolismo começa a desacelerar, mas ele tem que botar essa gordura nele. E é super interessante, do mesmo jeito que você falou das frutas mais cedo, né? Então, isso é super legal. E uma coisa que eu queria perguntar para você também, doutor, é que você já deu aqui alguns exemplos de pacientes seus, né? Teve a criança autista, meu Deus, me arrepiei todo. Teve, né, o pai com os filhos. Tem pacientes seus que você tem aí no topo da sua mente que entraram numa dieta carnívora, né, e depois suplementaram, mas mudaram essa dieta e tiveram assim uma melhora que foi memorável para você? Pode ser perda de peso, pode ser outras coisas que você tem em mente. Totalmente. Eu recebo pacientes que já iniciaram a carnívora sozinhos e aí me procuraram para que eu acompanhe. E melhoraram sozinhos muitas coisas. Mulheres com irregularidade menstrual, doenças ginecológicas. Então, há o ajuste hormonal inicial com a dieta. Inclusive, se ela não entrar na dieta e eu der hormônio para essa mulher tentando ajustá-la, esse hormônio ele se converte num hormônio inflamatório, então ele dá ruim, né? Ela precisa estar na dieta. Fadiga nem se fala. A pessoa que arrasta, começa a carnívora, fica melhor. Então já tem energia, acorda descansado. Perda de peso, eu falo, meu pior paciente perde 5 quilos em 3 meses. O pior, né? Aquele que não, comendo ruim às vezes, né? Que tá bebendo no fim de semana. Ainda come um açúcar de vez em quando, por incrível que pareça. Então, uma pequena mudança em direção à carne sempre melhora. E eu tenho pacientes surpreendentes, igual esse que eu falei, que perdeu aí 40 quilos em 3 meses, que levou muito a sério a dieta, e ele comia arroz aos domingos. Falei, me conta como é que foi. Ele falou, eu comia só carne, a semana toda, e domingo eu comia carne com um pouquinho de arroz. E foi isso, perdeu 40 quilos. Foi assim o paciente que mais perdeu. Agora perder 8, perder 10, perder 7, perder 6, perder 9, nossa, isso é comum. Não tem como, né? Para quem precisa perder. E eu já tive o contrário, aquele paciente extremamente emagrecido, magro de maegesi mesmo, ganhou peso. Tirando carboidrato, conseguiu construir músculo, né? Então, que aí vai modular a adrenalina, claro que aí a gente entra com suplementação, porque não é tão fácil assim modular uma adrenalina. Eu falo que ela é um bichão bem bravo, é mais difícil de lidar, mas a gente consegue assim, daí que ele ganha musculatura, que as pessoas não têm, né? É pele e osso, literalmente. E tem muita dificuldade em ganhar, queima músculo, né? A adrenalina destrói tendão para fabricar glicose. Todo adrenado tem lesão, né? Lesão muscular de tendão, então nem se fala. Meu irmão já é todo doído. Meu Deus, eu não sabia disso, doutor. Ele é todo doído. Como a gente comentou mais cedo, já conectando agora as costas dele, ele tem hérnia nas costas. Né? O joelho dele, já teve que fazer cirurgia no joelho. Chuta quantos anos ele tem, doutora? 30, poucos. 23, fez esse ano. Fez há um mês atrás, 23 anos. Meu Deus, já tá lesionado. Vai. Já tá adiantado, né? Vou mandar para ele esse podcast para ele ver e ver se ajuda. Mas também, eu tentei fazer com que ele fizesse dieta carnívora, doutora. Aí ele fez, porque ele é cantor. Então, ele estava fazendo dieta carnívora porque ele tinha uma gastrite forte, onde estava começando a queimar as cordas vocais dele. E aí ele fez 15 dias de dieta carnívora. Melhorou. A gastrite dele foi embora. Tô bem. Aí, no dia 15, ele chegou... Não aguento mais. E aí ele foi lá e pegou Pringles com Nutella, que era o que ele comia antigamente. Botou, comeu, saiu, nunca mais voltou e continuou. Ele já comia assim antes, entendeu? Então, 15 dias para ele foi ótimo. Mas você vê que o que você está comentando, eu já percebi que é o que ele está passando agora. Isso de ser adrenérgico, dos tendões e das juntas estarem totalmente... Destruídas. Destruídas é a palavra. Destruídas é a palavra.
Então eu vou até mandar para ele o podcast. Você já teve alguma mulher que melhorou de síndrome do ovário policístico? Que eu já entrevistei outros médicos que sim. Então essa síndrome do ovário policístico e dieta carnívora é um assunto que eu estou vendo constantemente. Você também já teve? Com certeza. Tem uma explicação técnica, tudo tem uma explicação técnica, nada é vendo além. A mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, que seja miomas uterinos, endometriose, cisto de mamário, sangramento menstrual em excesso, ela tem uma disfunção do hormônio feminino, do estradiol, que em vez de ficar em estradiol, ele vai para estrona, converte em estrona. Quando que o estradiol se converte em estrona? Quando a via está inflamada. Como que eu inflamo a via? Comendo errado. Então, quando eu como errado, o estradiol vira estrona, e a estrona é que causa todos esses desastres no corpo da mulher. Então, quando ela come carnívoro, o que acontece? Essa mulher que tem SOP, que tem endometriose, que tem as disfunções ginecológicas mais comuns, que são essas aí, elas são hiperprodutoras de hormônio feminino. A gente chama, na medicina convencional, predominância estrogênica, essa condição, e na funcional a gente chama de predominância estrônica, porque não é estrogênio que faz o estrago, não é o estradiol, é a estrona. Então, quando ela come errado, a via inflama e o estradiol dela vira estrona e a estrona faz esse estrago todo. E o contrário é verdadeiro, quando ela entra na carnívora, ela desinflama, o estradiol para de converter em estrona e ela vai melhorando. Claro que não vai se curar, precisa regular a progesterona e precisa de ajuste hormonal, mas esse é o primeiro passo. Uau. Sem esse passo a gente não consegue fazer o resto. Uau, manda para sua amiga que tá sofrendo com isso, que tá tentando engravidar também, né, doutora? Teve uma amiga minha que ela tava com síndrome do ovário policístico, ela teve que fazer uma cirurgia antes de tentar engravidar. Uhum. Né? Tem histórias, o Alexandre tem história de paciente que entrou para carnívoro e engravidou. Claro, ele trata, né, o casal, tudo, mas entrou na carnívoro e já foi. Então, assim, é bem interessante. Uau. Gordura animal é matéria-prima para formação, produção de hormônio. Testosterona, estradiol, cortisol, progesterona, DHEA, matéria-prima é colesterol. Sim, cadeia dos hormônios esteroidais. Colesterol fabrica testosterona, estradiol, cortisol, progesterona, DHEA. E por que a gente tem que abaixar de todo santo jeito o colesterol? Porque quanto mais colesterol... Não é verdade? Quê? Não tem que baixar, né? O colesterol é bom. O Alexandre falou que vai fazer uma camiseta que eu amo meu colesterol ruim. Vou comprar uma também. Eu vou comprar também. Pronto. Faz parte. Você acha que quem fez a gente, que é um cara muito inteligente, né? Nós somos o metabolismo mais inteligente do mundo. Ia colocar dentro de nós uma coisa para matar? Tá muito perfeito. Vou colocar um colesterolzinho aqui para prejudicar. Claro que não. Né? Colesterol é nosso protetor natural. Então ele protege as lesões, por isso que ele forma os trombos dentro das artérias, que depois vai entupir. Ele está ali tentando proteger uma lesão endotelial, né? Da veia, vamos dizer. Veia trancada, que o povo entende mais, né? Então o que iniciou esse processo foi o colesterol grudando ali, tentando proteger da inflamação. Então o alimento foi lá, machucou, e o colesterol foi lá e fez um tamponamento. E aí formou um carocinho. Então ele é o nosso protetor. Ele transporta as vitaminas lipossolúveis, por exemplo, ele fabrica hormônios, ele tem inúmeras funções e são extremamente importantes. E é isso que eu sempre penso, né, doutora? O colesterol está indo lá para ajudar, né, a tampar o dano que está acontecendo ali no endotélio. A pergunta de $1 milhão deveria ser: por que o dano está acontecendo versus abaixa o colesterol de qualquer jeito? Exatamente. Para quem está assistindo, esse é o pensamento lógico, né? De tipo, em vez de você tentar só abaixar o colesterol, por que não tentar resolver o que está causando dano de verdade, né? Então isso aí é super interessante. E uma coisa que eu queria te perguntar também, doutora, é sobre as estatinas, já que a gente comentou no assunto do colesterol. Eu já li muito sobre isso, tem até um médico inglês chamado
não vou me lembrar o nome dele, mas eu vi uma palestra onde ele separou todos os dados e em vez de risco relativo, ele começou a botar o risco absoluto, que é o que realmente importa, né? E aí ele botou o risco absoluto, e se eu não me engano, assim, nos estudos feitos pelas indústrias farmacêuticas, é claro, quando a gente vê em risco absoluto, se eu não me engano, eu posso estar errado aqui, tá, gente? Mas, sei lá, a cada 100 pessoas, uma poderia ter um benefício. As outras 99 era tipo efeito colateral, dor, indisposição. E aí a conclusão dele foi que, será que para uma pessoa possivelmente melhorar, vamos botar assim, para eu não estar exagerando, talvez para 3 pessoas ou 4, eu não me lembro exatamente, gente, mas era um número absurdamente baixo, assim, para essas 3 pessoas possivelmente melhorarem, vale a pena as outras 97 estarem com esses efeitos colaterais? E outra, nos estudos, eles também, uma coisa que assim explodiu minha mente, eles meio que descartavam as pessoas que estavam tendo efeito colateral, ou seja, na população estudada, eles falaram, não, os que estão tendo efeito colateral não vamos nem botar aqui no grupo, vai ser descartado do estudo. Na cara dura, mas quem está lendo não percebe isso. O que é que você acha sobre as estatinas, doutora? A estatina bloqueia a conversão do colesterol em hormônio, né? Claro que a pessoa sente fadiga, cansaço quando toma estatina. Por quê? Cortisol me dá energia, progesterona regenera o sistema nervoso central, testosterona é meu hormônio anabólico, DHEA também. E se eu bloqueio a produção desses hormônios usando uma estatina, eu vou me sentir fraca. Testosterona e estradiol, para o homem e para a mulher, respectivamente, mantém saúde muscular. O coração é um músculo. Então, quando eu tomo estatina, eu tiro a possibilidade do meu hormônio proteger meu músculo cardíaco. Então, estatina faz mal para o coração, se eu olhar desse lado, né? E desses estudos aí, provavelmente, eu não tenho conhecimento, mas são estudos de curto prazo, porque estudo a longo prazo de estatina não vai ter, todos morrem. Não tem como fazer um estudo a longo prazo, né? Tem que olhar quanto tempo duraram essas pessoas. E nenhuma tem benefício. Nenhuma pessoa tem... E tem mais, Antônio. Se tiver 300 colesterol passando pela lesão, vai parar o que está fazendo, vai grudar na lesão. Se tiver 200 colesterol passando por ela, vai parar o que está fazendo e vai grudar na lesão. Se tiver 100 colesterol passando, vai parar o que está fazendo e vai grudar na lesão. A única maneira de um colesterol não começar um trombo é eu zerar o colesterol do meu corpo. Se tiver passando 2 colesterol ali, vai grudar lá. Porque o remédio ele abaixa o colesterol, ele não elimina o colesterol. Eu nunca tinha pensado nessa linha de pensamento. Então, não tem jeito, né? É lógico. Então, não vai adiantar. Vai morrer do mesmo jeito. Com a estatina, a morte está marcada já, gente. Chamou 1215, sou eu, pronto, vai, é você. Tem que fazer. Então, pelo que eu entendi, você é contra as estatinas, né? Não gosto muito, não. Eu, assim, bem claro, sabe? Eu adoro remédio. Remédio é incrível. Bem indicado, na dose correta, para a doença certa, bem diagnosticada, por um tempo determinado. Se eu tiver uma infecção, pelo amor de Deus, me dê um antibiótico. É isso. Agora, remediar condições metabólicas, remediar funcionamento do corpo, tá errado. Eu não sou de acordo. Para a vida toda, né? Para a vida inteira. Vai dar ruim. E não protege. Quantas pessoas você viu tomando estatina não morreram de infarto? Morreu de tiro primeiro, né? Daí não vale. Não tem. Vai morrer do mesmo, mais rápido, na minha opinião. Uau! Caramba, doutora! A gente está tendo uma aula aqui hoje, tá, gente? A gente está tendo uma aula sobre metabolismo, sobre saúde metabólica, sobre dieta carnívora como um todo. Doutora, você ainda tem um pouquinho de tempo para a gente conversar ou tá ocupado? Eu sei que você é super ocupada. Tem algumas perguntas aqui a mais para você. O que é que toca aí? Você ainda tem mais um tempinho? Tem, uns 15 minutos ainda, Antônio. 15 minutinhos, perfeito, porque eu queria conversar com você só mais uma perguntinha assim, pra gente finalizar com chave de ouro. A gente conversou sobre a saúde metabólica hoje, né, sobre a saúde mitocondrial, e tem outro lado que a gente não tocou no assunto muito, que é a cetose, né, os corpos cetônicos que são produzidos.
Você poderia adicionar um pouquinho mais assim sobre a importância da cetose? Também é uma coisa que muitas pessoas que estão fazendo uma dieta, por exemplo, carnívora, mas com muita fruta, que é chamado de animal-based. A gente vê dieta da selva sendo falada aqui no Brasil, dieta da roça, né? A fruta vai tirar a pessoa da cetose. E eu gosto muito de falar com os meus seguidores aqui o quão incrível é a cetose e a saúde mental que a cetose dá também. Você poderia falar um pouquinho sobre a importância da cetose também? O corpo cetônico é a melhor forma de energia para o nosso cérebro. É a melhor forma que o nosso cérebro pode utilizar energia. E eu tenho até um fato curioso, que acho que até meus colegas nem sabem, se for assistir esse podcast vão saber. Eu faço parte, né, da pós-graduação do Dr. Alexandre, e éramos 18 colegas. E eu tenho um colega que é mentor, não vou mencionar o nome dele, ele vai saber quem ele é. E ele é extremamente inteligente, muito. E eu sou muito competitiva, sabe, Antônio? Então, assim, eu sempre tirei notas, ele faz prova, né? As provas do Alexandre são difíceis, ele faz a prova lá, e ele tirava a nota mais alta da turma, tipo, sempre. E na última prova eu falei, eu vou tirar a nota mais alta que ele. Eu fiquei 4 dias em jejum. Primeiro, para o meu macacão caber em mim. Não cabia para formatura, né? E segundo, que eu queria tirar, eu empatei com ele, Antônio, a nota da prova. Não tirei mais porque ele é um gênio, né? Mas eu empatei com ele. Então, assim, realmente, você vai fazer um concurso, claro, temos que estar adaptados. Jejum é o último passo da dieta. Ninguém vai fazer jejum comendo pão, comendo açúcar. Não dá certo, né? O jejum, ele vem naturalmente, é considerado jejum acima de 24 horas sem comer para um humano. Então, quem fica 16 horas não está em jejum, né? Ah, fiz um jejum de 8 horas. Não fez. Ficou sem comer por 8 horas. Isso não é jejum. Então, o corpo cetônico, pra gente, ele é fantástico, né? Pro cérebro, ele é incrível. E eu tive a prova real disso. Então, é bem legal. Uau, eu conversei com a doutora Georgia Ede e o Dr. Chris Palmer. Eu não conversei ainda com ele, mas está na minha lista para eu mandar um e-mail para ele. Só que eu conversei com a doutora Georgia Ede e ela me contou, doutora, como a cetose estava ajudando os pacientes psiquiátricos dela, né? Ela falou, a dieta carnívora, a dieta carnívora cetogênica é um remédio poderoso para a mente, né? E de esquizofrenia até bipolaridade, de depressão também, como a gente comentou, né? Déficit de atenção. Hoje em dia, a quantidade de criança e a quantidade de pessoas que são diagnosticadas com déficit de atenção é absurdo, né? Então, é claro, pode ter aí uma dificuldade de você diagnosticar bem, talvez as pessoas realmente não tenham déficit de atenção, mas que a verdade é que o attention span, a atenção das pessoas está diminuindo ao longo do tempo. E isso se dá também a grande quantidade de açúcar, como a gente conversou, e também quando a pessoa entra, por exemplo, o meu cérebro agora que eu estou na dieta carnívora e cetose está trabalhando a 1000 por hora. E isso é incrível. Então, eu comentei, e o que eu quero chegar com isso é que existem médicos hoje em dia vendo o quão bom a cetose é na prática clínica. No Brasil, a gente tem o Dr. Regis Chachamovich, a doutora Bárbara Werner, que eu já conversei. Lá nos Estados Unidos, Dr. Chris Palmer, a doutora Georgia Ede. Tem vários outros também que estão nesse ramo da terapia metabólica da psiquiatria. E eu acredito que só vai crescer ao longo do tempo, né? Não só a medicina metabólica, como a terapia metabólica para o câncer e também para doenças psiquiátricas, que está tudo conectado, né, doutora? Está tudo conectado, então eu acho que dá para a gente finalizar por aqui. Doutora, muito obrigado pela conversa, foi uma aula, gostei demais. Eu sempre costumo falar, se o episódio tiver mais de 20 mil views, você está convidada de novo, automaticamente. Vou convidar minha família para ver. Muito obrigado, doutora. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau. Antônio, tchau, tchau.